Galera, vamos dar continuidade à água. Agora nós vamos estar no livro da página 66 a 69. Nós vamos estar dando continuidade. A gente vai falar da água presente nos seres vivos, ó, nosso bem precioso, a água, tá? Muito importante para os seres vivos. Qual será que é a composição de água nos seres vivos? Nos humanos, 75% do nosso corpo é água. Vou fazer uma conta redondinha para ficar fácil. Se a gente pesa 100 quilos, 75 quilos é só de água. Então, olha só quanto que o nosso corpo precisa de água. Portanto, se você já está sentindo sede, é sinal que o seu corpo está faltando água. Depois, a maçã tem 80% dela de água. De cada 1 grama da maçã, de cada 1 grama da maçã, 0,8 gramas vai ser de água. O peixe, 65%. De cada 1 quilo de peixe, 650 gramas é água. Onde vai estar essa água aí? Nas fibras e nos tecidos do peixe. Água é vida. Sem água não há vida. As primeiras formas de vida vieram da água. Você, quando estava dentro da barriga da mamãe, tinha água para o proteger. Então, a água é muito importante na nossa vida. Qual a importância dessa água? Vamos pensar assim nas plantas. Quando a gente água uma planta, ela vai absorver os nutrientes e os sais minerais que tem na água. Mas água tem sais minerais? Tem sim. Se você pegar o rótulo de uma água, você vai ver lá água, cálcio, ferro, fósforo, zinco. Você vai ver todos esses sais minerais. É esses sais minerais que faz a água parar dentro do seu corpo. Tanto é que o papai usa no carro água destilada. A água destilada é uma água que foi tirada os sais minerais. Porque esses sais minerais lá no motor do carro pode prejudicar. Então é por isso que a gente usa água destilada no motor, por causa desses sais minerais. Só que esses sais minerais no nosso corpo, ele é muito importante, porque ele vai ajudar a nos nutrir, a manter o nosso corpo funcionando. Aí, pro animal, além de toda essa parte, a água ela é muito importante para controlar a temperatura. Pode perceber, você vai lá para a educação física, seu corpo está se agitando, a sua temperatura está aumentando, o que o corpo faz? Começa a transpirar. Começou a transpirar o quê? Para tirar o excesso de calor. Então, a transpiração, que é a perda de água, ela é justamente uma forma que o corpo tem de proteger o seu corpo do excesso de temperatura. Quando você está com muita febre, você também começa a suar, porque é uma forma que o corpo tem de eliminar aquele excesso de calor. Só que a partir do momento que você fez educação física, o que você está sentindo? Sede. Por quê? Porque você perdeu água durante a transpiração. Ou seja, você já está desidratado. Então, você tem que beber água para hidratar. Na realidade, toda vez que a gente sentir sede, a gente já perdeu água em excesso. O correto é a gente pôr um copinho de água e ir tomando de golinho em golinho. Quando você perceber, você já foi o copo inteiro. Não precisa beber tudo de uma vez, porque nem todo mundo gosta de água. Então, a gente tem que beber lentamente esta água. Até para não ficar tão enjoativo. Para que mais que ele vai ajudar no nosso corpo? No sangue. O nosso sangue, ele tem água. Essa água ajuda o sangue a se movimentar no nosso corpo. Tanto é que quando você vai pra praia, que você sem querer bebeu a água do mar, primeira coisa que você tem é diarreia. Por quê? Porque é uma forma que o corpo tem de expulsar o sal que você bebeu. Vocês assistiram o filme As Aventuras de Pi? O menino que fica no barco com o leão, alto mar? Por que aquele menino morrendo de sede não bebe a água do mar? Porque a água do mar, ela é salgada. E é o que acontece, toda vez que eu tenho sal, se eu beber a água do mar, o sal vai tirar a água do meu corpo. Quer ver? O papai vai lembrar.
Papai, o que você fazia quando era pequenininho? Pegava sal e jogava na lesma? Aí a lesma ficou... Por que você fazia isso, papai? Para matar a lesma. Então, quando você colocava a lesma, ela tem quase 80% do corpo dela água. Quando o papai jogava o sal em cima, a água do corpo da lesma saía. Ela desidratava e morria. Você pode ver que o sal, ele absorve tanta água que no período de chuva, o saleiro da mamãe fica úmido, se ele não estiver muito bem tampado. Então, o sal, ele retira a água do corpo. Por isso que eu não posso beber água do mar. Por isso que quando eu bebo sem querer na praia água do mar, eu passo muito mal no outro dia, porque meu organismo tenta de toda forma expulsar aquele sal do meu corpo. Outra coisa importante, na pele, no tecido, na água, ele vai ter água. Essa água é importante para manter meu corpo vivo. Vou ter nas unhas, as unhas são importantes, o cabelo, a pele, as articulações, todas essas partes do nosso corpo, os órgãos, todos eles precisam de água para se manter vivo. Então, a água é vida. O nosso corpo, você pode ficar até um dia sem comer, 2, mas sem beber água não. Então, a água ela é muito importante. Eu vi até algumas pesquisas que nesse período do coronavírus, quanto mais água a gente ingere, mais a gente está limpando o nosso organismo. Então, se o vírus ainda estiver nas vias aéreas, muito mais fácil se ele parar na garganta, ele ir para o intestino e ser eliminado. A gente não sabe até que ponto que isso é verdade, mas é mais um fator para a gente beber água com uma certa consideração. Outra coisa muito importante aí para gente é a gente pensar que a água, ela, no nosso planeta, a gente tem aqui, ó, 97,5% de água salgada. Portanto, de água doce, eu só vou ter 2,5% de água doce. Onde essa água doce vai estar? Nos rios, nos oceanos, nas geleiras, nos lagos. Então, é a nossa água doce. Lembrando que a gente tem uma boa parte dessa água congelada. A água doce congelada lá no Polo Norte. Então, a gente fica com uma reserva muito pequena de água para trabalhar. Por isso, galera, que a gente vai continuar falando de água, a gente vai continuar falando da composição nos próximos módulos da nossa aula. Galera, tchau, tchau, até a próxima! Aí, galera, voltando, vamos voltar à nossa aula lá, continuamos da página 66 a 69 do livro, continuamos a falar sobre água. Agora a gente vai falar do planeta Terra, as partes do água. Qual era a palavra mesmo que a gente usava quando falava da parte existente de água no planeta Terra? Hidrosfera. Hidro quer dizer água e fera vem de terra. Então, é toda a água que tem no planeta Terra. O que a gente vai ter aí? A nossa água, como a gente disse, 97,5% é de água salgada e 2,5% é de água doce. Desses 2,5% é o que a gente vai tirar a água dos rios, dos lagos, as geleiras, as águas subterrâneas e a umidade do próprio solo. E aí vai estar esses 2,5% que é a água que a gente usa para beber. Vamos falar dos tipos de água? A gente tem 3 tipos: água oceânica, água atmosférica e água continental. Então vamos começar pela água oceânica. Tem uma palavra-chave para ela: salgada. Então o que vai estar nessas águas oceânicas? Os mares e os oceanos. Essa água é igual às outras águas? Não. Além do sal que está em grande quantidade, que é o nosso cloreto de sódio, por curiosidade, olha só que legal, gente. Cloreto de sódio, ele na química é o NaCl. Cloreto de sódio. Por que é Na? Porque vem do latim, tá? Uma língua muito antiga. Esse aqui é o nosso sal de cozinha. O nosso sal de cozinha, ele é retirado do mar pelo processo de evaporação. A gente vai falar do processo de evaporação nos estados físicos da água. Então, essa minha água aqui, ela também gera fontes hidrotermais. De novo, a palavra hidro. Hidro era
Isso mesmo, água. E termais vem de temperatura, então são águas quentes. Algumas dessas águas quentes são salgadas, né? A gente tem em outras regiões do Brasil, se a gente pensar em Caldas Novas, a gente tem ali a região de Olímpia, são regiões de águas quentes. A gente já explicou que essa região aí eram regiões onde passam por baixo de leitos subterrâneos de vulcão. Então essa nascente de água ela é aquecida. Também são hidrotermais, apesar de ser água doce. A gente também tem depois a água atmosférica. O que é essa água atmosférica, gente? Olha a palavrinha-chave: nuvem. O que será que eu encontro lá na nuvem? Água doce, né? Ela está em estado gasoso, ou seja, ela está na forma de vapor, mas eu também tenho pequenas quantidades de gotinhas de gelo. Por quê? A gente não tem a chuva de granizo? O que é a chuva de granizo? A massa de ar quente encontra com a massa de ar frio, resfria a nuvem, ela vira água e cai na forma de chuva. E aí essas pedras que estão congeladas lá na nuvem caem junto, tá? Então a atmosfera, lembra que a gente falou quando falou das camadas? Que tinha uma parte dela que ela era muito fria, dentro da troposfera, que é a primeira camada que é que a gente tá. Então a gente vai encontrar pequenas partículas de gelo lá em cima, nessa água aí. Depois eu vou ter o que, gente? A água continentais, que são as águas que vivem nos continentes. Vai ser a nossa água doce. O que é nessa água doce, gente? Os nossos 2,5% de água doce. Aquela água que faz parte aí da gente dividir nos rios, nos lagos, no subterrâneo, nos lençóis freáticos, que é aquela água do subsolo, e na umidade do solo. Ah, lembrando das geleiras também, tava esquecendo, a nuvem, a geleira, os blocos de gelo vão estar aqui dentro dessas águas continentais. Por que será que existe então a água no subsolo? Como que ela ocorre? Quando chove, a água cai na terra, vocês já viram isso? O que acontece quando a mamãe molha o vasinho? Ah, é verdade. Então a mamãe molha o vasinho aqui em cima e daqui a pouco começa a escorrer a água embaixo. Então imagina isso no continente. Então a água vai cair em cima, ela vai penetrar, a mamãe não cai no chão, ele vai cair nos rios subterrâneos, nos lençóis freáticos. E isso vai acumulando lá. É a nossa reserva de água doce. O que a gente vai ter aí então, gente? A gente vai ter a formação dos aquíferos. Os aquíferos são as nossas águas subterrâneas, as nossas reservas de água doce. Será que no Brasil a gente tem aquífero? Isso é uma pergunta que vocês vão me responder na próxima aula. Para isso, para essa próxima aula, vocês têm duas coisas para fazer: responder e procurar se tem aquífero no Brasil. No livro já tem a resposta, mas eu quero saber se vocês vão localizar isso, se existem esses aquíferos. E depois, para a próxima aula, o que eu quero? Exercício da página 69. Lá o artigo de olho no tema, tenho duas questões. Eu quero essas próximas questões para a próxima aula respondida. Galerinha, até a próxima. Tchau, tchau!